E aqui tem uma pergunta que estão querendo saber qual é a missão desses objetos que aterrissaram na União Soviética ultimamente. Vamos aqui revisar um pouco este termo missão. Esse termo é muito forte. Aqui na Terra as pessoas usam muito facilmente este termo. Até quem tem um trabalho no plano físico chama aquilo de missão, não é? Mas missão é uma coisa muito mais séria. Missão é algo de qual alguém, uma entidade cósmica está encarregada. E uma missão é dada por um conselho interplanetário ou intergaláctico. E uma missão, ela está enquadrada, ela está programada dentro de um grande ciclo evolutivo. E quem cumpre a missão são entidades de consciência cósmica. Então, eu não sei se pode empregar a missão no caso de uma espaçonave que desce. Sim, ela poderá estar ali como parte de uma missão, não é? Mas ela poderá ali estar cumprindo uma tarefa, a tarefa de dar uma mensagem de esperança para pessoas que estão dentro de uma civilização completamente materializada, por exemplo. Então, pode haver em uma civilização muito materializada, uma civilização unilateral, quer dizer, que só está vendo o aspecto físico e o aspecto material das coisas, pode haver ali dentro daquela civilização milhões de seres que têm uma necessidade de desenvolver ou de ter confirmados os aspectos opostos que aquela civilização não está desenvolvendo. Eu, quando digo civilização, não estou dizendo dessa ou daquele país, estou dizendo da superfície da Terra toda, que é a mesma civilização que está aqui. Então, se a civilização é unilateral, isto é, se ela só apresenta aspectos materiais, aspectos físicos, aspectos que são comprováveis pelas leis físicas, então essa civilização necessita de quando em quando de ver manifestada uma vibração oposta para ela se equilibrar. Então isto é uma tarefa como outra qualquer. Assim como nós temos muitas tarefas. Alguns têm tarefas kármicas, outras têm tarefas já dentro de um plano evolutivo, não é? E cada um tem a sua tarefa. A palavra missão, ela já representa uma outra amplitude. Então, se a gente diz a missão de Mistritlan, a missão de Erques, a missão de Aurora, a missão de Samana, a missão de Amar, quer dizer, a missão de uma entidade que está muito consciente dentro de um ciclo evolutivo, isto dá uma ideia. Agora, depois, uma tarefa é algo que o indivíduo possa ter, ele pessoalmente, ele individualmente, que resolver, que cumprir, que restituir ao universo, né? E assim como o indivíduo pode ter uma tarefa, uma espaçonave pode ter uma tarefa, um extraterrestre pode ter uma tarefa, e isto é diferente de uma missão, não é? Pode até fazer parte de uma missão maior, mas a gente precisa estabelecer esses graus para não criar uma confusão dentro dos planos tridimensionais, nos quais nós necessitamos de uma clareza de expressão também. E esta pergunta, né, que a pessoa gostaria de saber qual é a tarefa destas naves que se materializaram, que desceram ali. E esta tarefa faz parte da fase final
de um grande plano de manifestação destas espaçonaves aqui no planeta Terra. Esse assunto está mais desenvolvido no livro Jardineiros do Espaço, que está sendo escrito. Mas esta tarefa de manifestar toda esta vida intergaláctica para nós, esta tarefa teve 3 fases. Na primeira fase, que foi há uns 40 anos atrás, que iniciou uns 40 anos atrás, nessa primeira fase, todas essas espaçonaves intergalácticas e esses seres intergalácticos, eles se manifestaram trazendo a informação diretamente aos governos políticos responsáveis pelo andamento material do mundo. Então, entre os governos mais representativos de 30 ou 40 anos atrás, houve diferentes manifestações intergalácticas e até materializações de seres, de espaçonaves, de grupos de espaçonaves para os governantes. E isto tinha a finalidade dos governos, não é, verem um outro caminho para o planeta Terra. E depois que esta fase terminou, o resultado desta primeira fase de aproximação direta com os governos foi uma declaração de um governo muito potente materialmente, que deu ordem de ataque e de fogo a qualquer aviador que visse um objeto desse no espaço. Esse foi o resultado da primeira fase de aproximação. Então, terminada esta fase, começou uma segunda fase, que era das informações e dos contatos serem feitos através de pessoas contato. Então começaram a vir, como walk-ins, vários seres que iriam se prestar a ser contatos. Então, por aquele mesmo processo que aconteceu em Sinais de Contato, que vocês leram, um ser terrestre cedia o seu corpo, vinha um extraterrestre, encarnava ali e começava então um processo de captação. Porque, na realidade, não existem muitos seres terrestres com a mente preparada para este contato, porque a mente não está ainda purificada e o contato não se faz com o mínimo de interferência do próprio indivíduo. Então houve uma série de transmutações e surgiram vários seres contato na superfície da Terra. Então essa informação começou a ser passada através desses contatos. E isso decorreu por uns 20 anos ou um pouco mais. E agora exatamente nós estamos entrando na terceira fase desse plano de aproximação, que é a fase anunciada até na Bíblia, né? Que essas aparições e esses contatos vão começar a ser feitos mais abertamente, porque agora já houve uma preparação psicológica através da segunda fase, já houve uma preparação psicológica, então as pessoas já estão consideradas, em parte, preparadas para ver isso normalmente nos céus. Então vai começar esta terceira fase. E isto que aconteceu na Rússia, há uns dias atrás, isto já faz parte dessa terceira fase. E isto vai se tornar comum. Eu mesmo tenho observado aqui em Belo Horizonte, da janela de onde eu estou hospedado, a quantidade de naves que trabalham à noite aqui sobre Belo Horizonte. E claro que as pessoas olham para o céu e pensam que são estrelas, mas a gente, porque são disfarçadas em estrelas, ou tomam a forma parecida com as estrelas. Mas a gente percebe que não são estrelas porque, se elas são observadas durante 2, 3 ou 4 horas, se vê que a posição das outras estrelas fica a mesma e que aquela mudou de posição.
E se existe um... E essas naves trabalham, porque vocês sabem que tem de 10 a 14 milhões de naves trabalhando na Terra, porque senão já teria havido aqui um holocausto se essas naves não estivessem fazendo transmutações. Então, estas naves que estão aí no céu, só que parecem estrelas, né? No seu trabalho normal e diário, aquelas que são visíveis, porque a maior parte está em outras dimensões ou nos intervalos dimensionais. Mas quando um indivíduo está com o coração puro diante delas e está ali com o objetivo de servir e de se tornar útil, geralmente se estabelece um relacionamento. E isto também não vamos agora começar a dar asas à nossa imaginação, porque se começaria a criar fábulas em torno dessas coisas, mas se forma um relacionamento. E eu tive uma experiência muito curiosa no Rio de Janeiro, com respeito a uma dessas estrelas que existem, né? E eu estava hospedado na casa de uma amiga e vi que de uma certa janela todo dia se via uma dessas naves que fazia um serviço ali durante umas 2 horas e depois desaparecia atrás de uma pedra que se vê da janela da casa dela. Então, um dia eu estava com ela observando esta nave e havia um psicanalista que tinha vindo jantar com a gente. E quando esse psicanalista percebeu que a gente estava olhando pela janela, ele já queria saber o que a gente estava fazendo e tudo, e dando explicações para o que a gente estava vendo. Então ele disse que aquilo era uma estrela, que aquilo era a estrela tal que ele conhecia, que todos os astrônomos conhecem e tudo. Então nós continuamos olhando a estrela, que ele disse o nome, e aí ele se afastou. E nós ficamos com aquilo no ouvido, até com o nome da estrela que ele tinha pronunciado. Então a estrela foi descendo, não é? Em 2 horas ela descia. Era uma descida relativamente lenta. E quando ela chegou a desaparecer no horizonte, para nos demonstrar que ela não era uma estrela, depois que ela tinha desaparecido, ela voltou. E depois que a gente a tinha revisto, aí ela foi embora de novo. Mas a coisa mais interessante é que havia uma hora em que a gente já estava vendo e que quando o psicanalista veio para ver, ela apagou. Ela escondeu. E quando ele foi embora, ela tornou a acender. Bom, se eu estivesse sozinho, eu podia pensar que estava vendo em outra dimensão. Mas não, estávamos vendo no físico mesmo aquilo. Porque a outra pessoa também estava vendo com os olhos físicos. Éramos em 2. Então, dá-se um relacionamento cheio de alegria e muito bem-humorado. Vocês vão ver pelo livro A Quinta Raça, que fala sobre alguns aspectos da evacuação planetária, que durante a evacuação, durante a retirada dos seres resgatáveis, e mesmo durante o que possa acontecer aqui na superfície da Terra, vai haver muita alegria. E aquelas pessoas que estiverem naquele momento desencarnando, essas pessoas também desencarnarão com muita alegria. Então isto é uma coisa que a gente tem que se preparar para isso, para uma transformação completa na consciência. Porque muitas pessoas ficam pensando, bom, mas se houver um cataclisma, se houver um holocausto, se houver um problema desses, vai ser um pânico? Não, não vai ser um pânico geral. Vai ser pânico para alguns, mas para outros, isto vai ser feito em grande alegria, com muita alegria. Como nós vimos esta estrela que não sabia falar, que não sabia rir, era uma estrela, mas a alegria que ela transmitia quando ela brincava com a gente daquele jeito, de sumir, de ir, de voltar, porque ele tinha dito, olha, isso é a estrela tal, e aí a estrela volta.
né? Era uma coisa cômica, era uma coisa muito, muito alegre aquilo. Então aquilo é um relacionamento que nos ensina muita coisa. E tudo, sabe, dentro do maior silêncio, porque isso tudo é muito silencioso. É realmente um mundo de silêncio, onde acontecem coisas muito, muito expressivas. E esta terceira fase já está começando. Porque para uma estrela, entre aspas, fazer isso no céu com a gente, ela já está numa outra fase. Não é diferente dos tempos antigos. Porque nos tempos antigos, quando uma nave indicava uma coisa para as pessoas, chamavam de estrela de Belém. E ela não dava sinal de que ela era uma nave, a não ser para aqueles indivíduos que tinham que compreendê-la. Mas hoje não, hoje isso já está muito mais explícito, já está muito mais livre, porque já existe uma preparação psicológica da humanidade. Então essa aparição lá na União Soviética desta nave e dos seres que saíram dela, isto faz parte já desta terceira fase. E isto vai acontecer com muito mais frequência do que sempre aconteceu e vai acontecer com muito mais facilidade. E mesmo porque nós não estamos mais há 30 anos atrás, né? Porque na Idade Média e depois da Idade Média se queimava na fogueira quem tinha relacionamentos diferentes. Há 30 anos atrás se processava, se prendia, se colocava em inquéritos e tudo, como aconteceu, não é? Mas hoje eu acho que tudo isso já está mais dissolvido, ou muito mais do que estava há 30 anos atrás. Então pode-se mesmo ousar, não é? Fazer certas coisas sem prejuízo do próprio desenvolvimento do plano evolutivo. E se vocês ficarem atentos, se for necessário, para o desenvolvimento de vocês ou para o desenvolvimento do plano, vocês vão ter contato normalmente com estas coisas. Nesse livro da Quinta Raça e nos padrões de conduta, se insiste muito a respeito da lei do silêncio. A lei do silêncio é uma lei espiritual. E nós não podemos estar num nível de receber certas informações se não temos treinado a lei do silêncio, se não temos controle sobre a própria palavra. Então, esse relacionamento está cada vez mais aberto, porém, a lei do silêncio deve estar já trabalhada no indivíduo. E esses dois livros sobre as leis falam bastante da lei do silêncio, falam bastante desse processo da gente aprender a estar diante das coisas que a gente ainda não conhece, né? Com uma atitude de silêncio, não é? Da gente não se pronunciar muito sobre uma coisa antes da gente estar seguro daquilo que está se passando, porque senão a informação não pode se mostrar. Existem, assim como existem as forças evolutivas, que é o que a gente chama de fraternidade branca, existem também as outras, as forças que são involutivas e que são forças antagônicas, forças opostas. As forças evolutivas têm nos membros da hierarquia, não é? E nos autoconvocados, têm os seus prolongamentos aqui na face da Terra. E as forças involutivas ou as forças antagônicas têm muitos prolongamentos também, até mais do que as forças evolutivas. Para vocês terem uma ideia, enquanto o indivíduo não sai da vida comum, ele é um instrumento normalmente usado pelas forças antagônicas. Mesmo que ele não queira, ele é. Porque ele vive uma série de coisas que foram todas implantadas pelas forças antagônicas. Então vocês veem que as forças antagônicas têm um exército aqui na superfície que é enorme, imenso. Porém,
Como é que a gente diz que as forças antagônicas não prevalecerão? Porque as outras já estão no controle total da situação. Se na superfície da Terra o quadro é esse. É que as forças antagônicas só têm este poder aqui na superfície. Mas nos outros níveis elas estão totalmente controladas. E o que conta são os outros níveis, muito mais do que aquilo que a gente vê aqui, objetivamente. Então, de um ponto de vista humano e do ponto de vista da vida na superfície da Terra, as forças antagônicas são fortíssimas e, aparentemente, dominam certos setores da vida da superfície, como vocês sabem. Ou melhor, dominam quase todos os setores da vida de superfície. No entanto, isto acontece só aqui na vida de superfície. Nos outros planos, essas forças estão controladas e se está aguardando o momento cíclico, interplanetário e intergaláctico para que elas sejam expulsas do planeta. Expulsas é o termo que se usa. Ou para que elas sejam transmigradas, sejam colocadas fora do planeta na sua maior parte. Enquanto não chega este momento, a presença destas forças antagônicas dirigindo setores importantíssimos da vida aqui na superfície da Terra, isso é considerado objeto de aprendizagem para todos nós. É considerado, de um ponto de vista mais elevado, o nosso desafio. Então, se a gente vê em horizontal, a gente vê os vários setores da vida controlados pelas forças involutivas, antagônicas ao progresso da consciência. Mas se a gente vê isso de um plano superior, aonde estas forças estão controladas e não foram tiradas ainda daqui porque não chegou o momento cíclico, interplanetário e intergaláctico, não chegou o momento cíclico delas mudarem de área. Deste ponto, se vê estas forças como um instrumento de fortalecimento e de prova para todos aqueles que se convocaram para a lei evolutiva superior. E existe o exemplo clássico disso, que é aquilo que no Novo Testamento se chama de tentação no deserto. Vocês viram que Jesus estava no deserto e as forças antagônicas se apresentaram para ele e lhe fizeram propostas que qualquer homem normal iria considerar, né? E vocês viram que ele nem quis ouvir, ele ouviu o suficiente para responder aquilo negativamente, não é? E só, mas ele não teve dúvida nenhuma. Naquele momento, dada as respostas que ele deu e dadas as posições que ele manifestou, ele como ser cresceu muito. Então ele cresceu muito graças à tentação das forças antagônicas. Percebe a função das forças antagônicas? Então essas forças estão aí em todos os setores. Isso é para ser visto com a maior tranquilidade. Porque elas estão aí para acontecer com cada um de nós o que aconteceu com Jesus, nada mais. Porque dentro de cada um de nós estão as duas forças. Então estas forças antagônicas de fora ou de dentro, quando surgem, se apresentam e fazem as suas propostas e apresentam as suas alternativas, isto é em função do nosso lado evolutivo tomar uma decisão definitiva e se posicionar ainda mais. Então elas têm uma certa utilidade. E eventualmente elas estão sendo muito úteis neste momento, porque através delas muitos seres estão se definindo profundamente. Então por isso que elas ainda estão aqui. Agora depende de como nós estamos diante delas. Depende do que nós estamos fazendo na nossa pequena tentação do deserto, porque todo mundo tem a sua. Naqueles pontos
que para ele são os mais importantes. Então, dependendo de como vocês estão diante disto que as forças antagônicas apresentam, será o desenvolvimento maior ou menor de vocês. E certamente, nesta fase evolutiva do homem na superfície da Terra, as forças antagônicas são úteis, porque elas são necessárias para cada um se definir bem claramente. Porque existe uma lei superior, da evolução superior, que diz: você não pode servir a dois senhores. Como é que você vai saber para que senhor você serve? Se não houver as forças antagônicas para virem aqui se mostrar como o segundo senhor. Vocês têm que ter oportunidade de se definirem. Porque servir a dois senhores não se pode. A mistura existe somente aqui, que é um nível muito confuso, esse nível emocional, mental e etérico-físico, muito confuso. Então aqui é que existe a mistura de tudo, como se tudo fosse igual, mas tudo não é igual, não. Tudo não é igual. É aqui que existe esta mistura, porque nesta mistura os seres vão emergindo da ilusão, da confusão, mas a lei não é a mistura. Porque a lei é que não se pode servir a dois senhores. Então, o outro senhor está aí bem evidente, para que cada ser livremente siga o caminho que lhe corresponde. Então, por que as forças antagônicas têm tanta força? Elas estão aí trabalhando, só que elas pensam que estão trabalhando para uma coisa. E o plano superior que as controla as está usando para outra. E a diferença fundamental entre uma força evolutiva e uma força antagônica é que a força evolutiva superior, a energia superior, a lei evolutiva, ela conscientemente conhece o plano evolutivo, conscientemente. Ela é uma energia inteligente, que conhece o plano, que conhece profundamente os indivíduos e que conhece em cada indivíduo todo o seu potencial evolutivo. Conhece o outro também, mas dá a importância para o potencial evolutivo. O potencial negativo é conhecido como um dado, que tem que ser levado em conta em certos momentos do trabalho. Mas o que se visa é o potencial evolutivo do indivíduo. E essas forças evolutivas têm uma meta muito clara, são inteligentes e elas estão em contato com a inteligência central de todo o cosmos. Isto são as energias evolutivas, às quais a Confederação Intergaláctica está ligada e o trabalho da Fraternidade Branca na superfície da Terra representa. As outras forças são aquelas que se desligaram deste sistema inteligente e que perderam a visão do plano geral. E que, desligadas desta visão inteligente, tendo perdido a visão do plano, elas estão com toda a força que elas contêm e que elas representam, trabalhando em outras direções e tentando levar as coisas para outros lugares. E essas forças involutivas ou essas forças antagônicas, tanto elas existem no cosmos, como elas existem em vários níveis de consciência e aqui na superfície da Terra, no mental, no emocional e no etérico físico, elas estão soltas, agindo, fazendo tudo o que elas querem, controladas nos outros níveis. Este controle descerá aos poucos, na hora da transmigração. Então estas forças, no fundo,
são forças fora de lugar. São forças que devem reencontrar a sua origem. Porque para uma força involutiva, por exemplo, estimular todo o movimento da droga, toda a produção de fumo, toda a produção de álcool, toda a produção de açúcar, de tudo, para essas forças antagônicas estimularem e terem o controle, o ambiente financeiro, a educação, a indústria química, tudo isso na mão dessas forças, para elas estarem controlando isto tudo, elas demonstram que estão no desconhecimento de um plano evolutivo superior. Porque quando uma indústria química cria um produto que é antinatural, cria um produto que deixa o homem menos receptivo àquilo que é sutil, então aí existe uma força antagônica. E como aquele produto é divulgado, é usado, é abusado, entra no consumo, então aí vê-se que as forças antagônicas estão no controle, mas isso é só aqui. É só aqui. E isso está chegando no final de um ciclo. Está chegando no final de um ciclo. E no final deste ciclo, a cada final de ciclo, se dá um balanço geral na situação. E parte dessas forças antagônicas são resolvidas, são absorvidas pelas forças positivas e são reendereçadas, são tratadas. Uma outra parte é simplesmente expulsa do contexto e é deixada para ser resolvida em um sistema solar sucessivo ou numa manifestação sucessiva. E uma outra parte é transmigrada para outras áreas do universo que eventualmente correspondem ao nível evolutivo em que elas estão ou aonde elas têm alguma tarefa a fazer, como acabaram de fazer aqui na Terra. Mas estas forças são, principalmente hoje em que elas estão soltas e são muito poderosas aqui no mundo tridimensional. Com estas forças a gente não brinca. Não é preciso temê-las, porque o temor é paralisante e o temor não deve existir para um indivíduo que tem uma meta espiritual. Isso tem que ser trabalhado. Então ninguém tem que temer nenhuma força evolutiva. Mas não precisa se ocupar dela. Não precisa lhe dar atenção nem se ocupar dela. Deixá-la para lá. E o indivíduo que está realmente consciente do seu próprio trabalho evolutivo também não abre combate às forças involutivas, a não ser que isso seja necessário para o esclarecimento de algum ponto. Mas, lucidamente, não se combate isto, se deixa isto seguir o seu rumo, porque isso tudo está controlado, né? E se cuida disso o menos possível. E se cuida em vez da tarefa da gente. E se cuida da meta evolutiva e de ser canal cada vez mais puro para as forças da evolução. Agora perguntam, mas se as forças involutivas estão tão fortes aqui e estão mesmo na direção de vários setores, na condução de vários setores, como se pode ver esta situação positivamente? Se pode porque cada portador da força evolutiva vale muito mais do que muitos e muitos portadores de forças negativas. Aqui o que conta não é a quantidade de indivíduos, mas é a qualidade dos indivíduos. É a qualidade. Então, isto conta muito mais do que a maioria, do que a maior parte.
Isso para efeito da transição que o planeta está agora vivendo.